Como viver pela fé. Eu sou o pastor João Martins e esse é o nosso canal Momento com a Palavra. Estamos de volta para compartilhar com você mais uma vez aquilo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração e eu desejo transmitir para o seu coração como mensagem do Senhor, como temos feito até aqui. Desde já eu gostaria de agradecer a você que tem seguido o nosso canal, nosso trabalho, que já é inscrito no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, é muito importante a sua inscrição para que o canal continue a crescer. Nosso objetivo imediato é chegarmos a 600 membros e depois, se Deus permitir, assim, aos 1.000 membros, né? Então, se você ainda não é, membro do nosso canal, se você ainda não nos segue, deixa o seu like e compartilhe o nosso canal com outras pessoas e também faça a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botãozinho inscreva-se, é só você clicar e rapidamente, automaticamente, sem pagar nada, você estará inscrito no nosso canal. Como viver pela fé? Nós temos ouvido, e visto várias pessoas tendo um entendimento um pouco equivocado com respeito a esse assunto. No texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 38 a 39, nós encontramos assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Isso é parte do texto do profeta Abacuque, mencionado aqui pelo escritor aos Hebreus, em que ele diz que o justo, pela fé, ele viverá, E a verdade estabelecida aqui é uma que diz que essa atitude, só é possível para as pessoas que compreendem o que é o fundamento da fé, de onde parte a verdadeira fé, até porque não está falando de uma fé genérica, de uma fé geral, de uma fé presente em todas as pessoas, mas de uma fé específica, de uma fé que é fundamentada, eu diria que exclusivamente na palavra de Deus. Tá? E o contrário da fé é a incredulidade, ou seja, cada pessoa ela precisa se posicionar e entender que em determinado momento da vida dela, ela terá que fazer essa escolha bíblica entre viver pela fé ou viver na incredulidade com respeito à palavra de Deus. Então nós entendemos que o modo de viver pela fé, o modo bíblico de viver pela fé, segundo o texto, é viver crendo na palavra de Deus. É viver fundamentando a fé, é viver fundamentando as escolhas, as experiências na palavra de Deus. Essa fé não é fruto de filosofias, de pensamentos, ideais políticos, sociais, de ciências, mas ela é fruto de uma compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fé. Fé é viver com base na palavra de Deus, com base na Bíblia sagrada, Como diz a palavra do Senhor, é preciso crer no que Deus diz e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o fundamento, é o verdadeiro fundamento da fé. Então não temos como viver pela fé se não for crendo, se não for praticando, se não for recebendo e sendo transformado pela palavra de Deus diariamente, constantemente. Então, uma primeira coisa que devemos entender é que a verdadeira fé é uma fé fundamentada na palavra de Deus e não tem como eu viver por uma fé que não seja fundamentada na palavra de Deus. Apesar de não estar classificando a fé na palavra de Deus como única forma de fé, mas como a fé verdadeira, a fé na palavra de Deus, que é a fé que produz salvação, que é a fé que produz transformação, que é a fé que produz uma regeneração na nossa vida, uma santificação nos habilitando a ver o Senhor, a habitar eternamente com o Senhor, é uma fé que parte da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa compreender.
Vivemos pela fé, crendo na Bíblia como a palavra de Deus. É o que eu coloquei aqui. Nem todas as pessoas creem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É, e é interessante percebermos, né, que muitas pessoas, apesar de dizer que creem na Bíblia, elas não têm a Bíblia como o único fundamento da sua prática de vida. Muitas pessoas dizem que creem na Bíblia e até dizem que a Bíblia é uma regra de fé e prática, mas o dia a dia, as atitudes, os comportamentos, os seus comportamentos não são definidos pela palavra de Deus. Em vários momentos são definidos por pensamentos sociais, científicos, filosóficos e até políticos. Tem pessoas que defendem um pensamento político mais do que ela defende a palavra de Deus, que crê, que acredita e mais ainda, que vive por princípios políticos, sociais, filosóficos, idealistas, muito mais do que vivem pela palavra de Deus. Porque quando tem que colocar a palavra de Deus em confronto com esses outros conceitos, com esses outros princípios, essas pessoas escolhem praticar o que elas acreditam dentro desses princípios e não dentro da palavra de Deus. Às vezes até por achar difícil ou até impossível praticar a palavra de Deus, como, por exemplo, perdoar as pessoas que ofenderam. Então, preferem praticar princípios e conceitos sociais, filosóficos, né, quando tem que executar, quando tem que agir na sua vida, do que a própria palavra de Deus. Então, por que muitas pessoas dizem que creem na Bíblia como a palavra de Deus? É uma pergunta que nós fazemos aqui, mas leem pouco a Bíblia. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu deveria, né, se eu creio em Deus, sentir uma necessidade, um desejo maior de ler a Bíblia. Ou seja, de ouvir Deus falar. Se eu amo a Deus, se eu respeito, se eu temo, por que não nutrir no meu coração um desejo, uma vontade de ler a sua palavra? Ou seja, de ouvi-lo. Por que várias pessoas dizem que creem que a Bíblia é a palavra de Deus e leiam pouco a Bíblia? É uma pergunta que faz sentido e nos leva a pensar se essas pessoas realmente creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque quem não quer ouvir Deus falar? Né? Se você crer em Deus. Porque as pessoas dizem que creem em Deus, creem que a Bíblia é a palavra de Deus, e poucas leem a Bíblia. E poucas meditam na Bíblia. E poucas buscam, de fato, na Bíblia, a direção para as suas vidas. Né? Ou ainda vive pedindo para Deus falar com elas, se a Bíblia está aberta, acessível a elas. Eu conheço pessoas que vivem pedindo para Deus falar com elas. Vivem clamando, Senhor, fala comigo, me mostra a direção. Senhor, né, me diz o que o Senhor quer de mim. Quando tem a palavra de Deus, e é só abrir e ler, que consequentemente Deus vai falar ao coração. Então será que as pessoas que dizem, né, que creem na Bíblia e que vivem por ela, com base nela, realmente creem na Bíblia como a palavra de Deus, realmente vivem pela fé? Porque a primeira forma de viver pela fé é viver crendo na Bíblia como a palavra de Deus. E isso traz implicações práticas para as nossas vidas. Primeiramente, porque eu vou querer lê-la o tempo todo, ou o máximo que eu puder. Segundo, eu vou querer ouvir o que Deus tem a dizer ao meu coração. Se entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, consequentemente eu vou viver por aquilo que ela me orientar a viver. Como viver pela fé? Vivemos pela fé praticando a Bíblia como a palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, até o versículo de número 40, é um texto bastante longo, ele fala dos primeiros heróis da fé que viveram praticando a palavra. E por praticarem a palavra, eles alcançaram seus objetivos. Eles chegaram a lugares,
atingiram alvos que sem a prática da palavra de Deus eles não conseguiriam, porque eles entendiam que a palavra de Deus era Deus falando para eles, era Deus falando com eles, era Deus os orientando sobre como fazer, sobre como se comportar diante de cada situação. Então, tão importante quanto aceitar, compreender e absorver a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é ouvi-la, lê-la, praticá-la, colocá-la em prática para que os objetivos sejam alcançados, né? Esses heróis mencionados no capítulo 11, essas pessoas tiveram sucesso em suas buscas, propósitos e batalhas porque elas obedeceram a palavra de Deus. Elas colocaram em prática. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pela palavra de Deus, nós não andaremos em trevas. Nós não andaremos movidos por dúvidas, por medos, por escuridões, mas seremos tomados por uma luz através da palavra que nos guiará a tomar decisões certas, a fazermos escolhas certas e a vivermos de formas seguras, que é o que precisamos. Em um mundo com tantas filosofias, em um mundo tão volátil, né? Tão fragmentado, tão líquido, como já disse o cientista social, precisamos de uma palavra que fundamente os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Precisamos de algo sólido para fundamentar a nossa vida. E a palavra de Deus é o meio pela qual devemos fundamentar as nossas vidas se quisermos viver pela fé, crendo que praticando a palavra de Deus nós vamos alcançar o que o Senhor estabeleceu, preparou e planejou para as nossas vidas. Vivemos pela fé também, tomando posse das promessas da Bíblia como palavra de Deus. No capítulo 12, versículo 1 a 3, nós vamos encontrar a vivência nessas promessas, como diz aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só que palavra maravilhosa. São promessas do Senhor em Cristo para as nossas vidas. É o Senhor nos prometendo que se buscarmos, se vivermos pela palavra de Deus, essas promessas se cumprirão em nossas vidas. Capítulo 12, versículo 1, voltando um versículo, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma promessa de Deus, precisamos alcançá-la. Promessa de vida, vida em abundância enquanto vivemos neste mundo, promessa de vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso se fundamenta na palavra. Então vivemos pela fé quando fundamentamos a nossa esperança e confiança na palavra de Deus, no que o Senhor nos prometeu, independente do que tenha acontecido à nossa volta. O que Deus prometeu irá se cumprir. O que a palavra de Deus promete, o que Deus prometeu através da sua palavra, vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Mas tenho aprendido com essa palavra que quando o pecado começa a dominar os nossos corações, quando nos distanciamos do Senhor, né, por motivos de prazeres, desejos, de buscas que nos afastam da presença de Deus, a confiança nas suas promessas também diminui. E nós passamos a desconfiar do que Deus faz.
passamos a desconfiar de quem Deus realmente é. E tenho observado, através da caminhada, de aconselhamento, de acompanhamento de várias pessoas, que elas continuam crendo no que Deus pode fazer, porém não creem que Deus pode fazer por suas vidas, por elas mesmas. Elas leem a palavra de Deus, identificam na palavra de Deus ressuscitando mortos, curando enfermos, salvando pessoas, libertando vidas, restaurando famílias, casamentos, mas quando olham para as suas próprias vidas, por estarem vivendo envolvido na dúvida, no medo, nos princípios do mundo, os princípios que são mais filosofias do que práticas de vida pela palavra, o pecado as impedem de acreditar, de crer nas promessas. Então o texto diz que precisamos nos livrar de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós. Versículo 1, nós acabamos de ler no capítulo 12. É necessário, segundo a palavra de Deus, se livrar de todo o peso e pecado. E fazemos isso na presença de Jesus, buscando o Senhor, clamando perdão, e o Senhor nos perdoa. Nos arrependendo dos nossos pecados, lançamos fora da nossa vida. Tiramos a influência do pecado sobre a nossa vida à medida que nos arrependemos e nos reconciliamos em comunhão com o Senhor através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sacrifício que Ele realizou por nós. Se arrependa, confesse os seus pecados e o Senhor vai te livrar de todo peso e pecado que tenazmente te assedia. Outra dica é que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Não podemos desanimar, não podemos olhar para trás. Como nós já lemos no texto aos Hebreus, o Senhor Jesus venceu por nós para não desanimarmos. Ele sofreu por nós para não desanimarmos. Ele venceu por nós para vivermos pela fé, crendo que pelo seu sacrifício nós fomos libertos, que vivemos para Ele. E não podemos desanimar a despeito de qualquer situação que enfrentamos ou enfrentaremos neste mundo, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la em nossa vida. Ele vai nos sustentar e Ele tem nos sustentado. Independente de enxergarmos isso ou não, o Senhor tem cuidado de nós. Por último, devemos nos manter olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos nos manter firmes olhando para Jesus. Temos percebido que muitas pessoas têm se afastado da igreja do Senhor, têm abandonado a fé, têm recuado, têm se voltado para trás porque têm olhado para outras pessoas. Têm feito uma escolha por uma vida de crítica. Têm criticado igrejas, pastores, líderes, amigos, parentes, crentes em Cristo Jesus. Têm assumido uma postura de crítica, de observação atenta à vida de outras pessoas quando deveriam estar olhando para as suas próprias vidas. Deveriam estar contemplando a sua própria vida na presença de Jesus. Porque quando o texto nos convida a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao mesmo tempo que ele nos desafia a olharmos atentamente, exclusivamente para Jesus, à nossa frente, ele nos faz pensar também sobre a fé que recebemos dele e sobre como nós temos vivido essa fé. Sobre como temos vivido com base nessa fé. Porque precisamos aprender a viver pela fé, olhando para Jesus e olhando para nós mesmos, entendendo sobre como e de que forma a fé que temos em Jesus tem interferido, tem agido na minha própria vida. Pare de olhar para outras pessoas. Eu sei que existem muitos péssimos testemunhos à nossa volta, muitas coisas erradas. Eu sei que existem muitas mensagens que não são bíblicas,
que existem muitos líderes, por exemplo, que querem apenas ganhar sua confiança, querem apenas te arrastar para uma vida de fidelidade a eles e não a Cristo. Eu sei, eu não sou inocente ao ponto de achar que as igrejas não têm defeito, porque elas têm defeito, sim. Elas são formadas por pessoas imperfeitas. Mas no dia em que você estiver diante do Senhor, nenhuma dessas situações ou coisas poderão servir de desculpas, porque cada um terá que dar conta de si mesmo diante de Cristo, terá que mostrar pelo que viveu e como viveu. Em Apocalipse diz, quando João questiona um anjo perguntando quem são esses, assim, esses são aqueles que lavaram suas vestimentas no sangue do Cordeiro e gastaram seus dias servindo a Deus. É importante que você entenda, em nome de Jesus, que é possível viver pela fé, que ainda que muitas coisas aconteçam, é necessário continuar crendo que o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso em Cristo Jesus para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou esperamos que Ele faça. O profeta Abacuque, encerrando essa palavra, no capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. É aí que o Senhor quer fazer você caminhar, seguro, firme, na fé, através da sua palavra, das suas promessas, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, são importantes demais para o crescimento da obra do Senhor, através das nossas vidas, através da sua vida. É a nossa oração por você neste momento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, hoje e sempre.